começando o Papo Filô, um programa de ações de extensão e cultura da Filô, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Aqui é a Sumi, docente da faculdade, que vai trazer para vocês, ouvintes que gostam de ciência, arte e cultura, uma boa pitada de bom humor e diversão, o que a Filô faz de cultura e extensão, envolvendo seus alunos, professores, funcionários e pesquisadores. Então, pessoal, papo reto, papo filô para vocês. Hoje nós temos o prazer de receber o pessoal do Circo da Física, Patrícia e Luciano, e eu gostaria que vocês se apresentassem, tá? E contassem para a gente que projeto de extensão é esse. Ok. É um prazer estar aqui. Meu nome é Patrícia Nicolucci, eu sou coordenadora desse projeto de extensão, Circo da Física. Sou aqui do Departamento de Física da USP de Ribeirão Preto. Bom, meu nome é Luciano Bachmann, eu já fui coordenador, né, desse projeto há uns anos atrás. Também sou do mesmo departamento de Física aqui da USP de Ribeirão Preto. E assim, a ideia hoje talvez é trazer um pouco, né, a exposição desse projeto, assim, tentar trazer para quem não conhece o projeto, o que ele significa para a sociedade, né? Então, eu vou falar rapidamente, resumidamente, assim, o que é o projeto, mas assim, é uma peça de teatro de alunos da Física Médica, aqui do campus de Ribeirão Preto, em que você tem é uma peça amadora, né, em que você expõe vários experimentos dentro de uma narrativa, dentro de uma peça de teatro, né, em que você insere elementos de divulgação científica, né. Então, esse seria mais ou menos o enredo, né. E tem um papel muito importante que é você fazer com que você motive os alunos que estão assistindo do ensino médio, do público em geral, né? Em que você traga, não que você vai ensinar física, eletricidade, magnetismo, ótica lá, mas aquela peça de teatro, ela vai motivar os alunos que estão assistindo. E esse acho que é a grande proposta desse projeto. Uhum, eu concordo. A grande sacada do Circo da Física, né, que é esse projeto de extensão aqui do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia aqui de Ribeirão, é levar essa ideia de que a educação e a ciência, de uma forma geral, está à mão de todo mundo pode participar. O ensino na sala de aula pode ser estendido para outras atividades que também façam os alunos gostarem, se interessarem, verem que esses assuntos da sala de aula são aplicados na vida cotidiana. Como você falou, né, é uma peça teatral, então a gente quer levar esses conteúdos. O pano de fundo é a física, né, que é o Circo da Física. Então, como o pano de fundo da física, o que a gente quer é levar conhecimento de ciências para os alunos, de uma forma geral, né, do ensino fundamental e médio, de uma forma divertida, de uma forma lúdica, que os alunos entendam que aquilo que eles estão vendo na sala de aula eles podem aplicar. O roteiro é super legal, super divertido, conta com a participação do público, né? E o enredo tem uma ideia legal, os estudantes vão se enxergar no Capitão Momô, que é o personagem principal. Então tem uma coisa de identificação dos estudantes com aqueles atores, com aquela peça. Então isso é que eu acho que é a grande sacada do Circo da Física. Então, circo, a ideia de circo, né? Porque circo envolve entretenimento, né? Essa coisa meio mambembe também. Isso, Né? exatamente. Então talvez seja, eu fiquei bastante intrigada, né? Por que circo, né? Tem essa ideia de ser divertido, né? Normalmente, os alunos, principalmente nessas disciplinas que geralmente os estudantes acham mais difíceis e tal, existe uma distância, né, do aluno com aquele conteúdo. Então, o Circo da Física tenta trazer, resgatar esse conteúdo de volta, né, para a vida dos alunos de uma forma divertida. Isso é assim o fundamental, né, no espetáculo. Permeia o roteiro do espetáculo o tempo todo. A gente pode falar um pouco também porque circo, né, falar um pouquinho da história, né? Então, você tem um projeto que veio desde 2002, mais ou menos,
que teve a participação de docentes aqui, por exemplo, o professor Draulio, o professor Adildo participou também, não sei se teve outros na época, pós-graduandos do nosso programa de pós, de Física Aplicada, Medicina e Biologia e graduação da Física Médica. Então, e o circo, ele surge assim como um ambiente divertido. Então tem os auxiliares de palco ali para fazer os experimentos funcionarem, né? Porque precisa de mais de uma pessoa para fazer isso funcionar. Eles são palhaços, né? São quarks, leptons, uma coisa assim, uma mistura, né, de palhaço com partículas elementares, né? Então dali que vem essa palavra de circo da física, né? Não tem uma tenda, né? Que o circo geralmente parece uma tenda, não tem, né? Uma peça de teatro fechada no palco, né? Mas tem esse ambiente de palhaçadas ali que deixa animado, né? Se identifica porque, só para lembrar, né? Se identifica porque o aluno dorme, né? O Capitão Momô dorme sobre um estudo de física, né? Sobre um caderno, né? E acorda em outro mundo, e é aquela coisa toda, né? Parece que você vai subindo de níveis, né? Vai passando de mundo em mundo e depois você chega novamente onde é que você estava, né? E tem vários experimentos para fazer. Não, os alunos vão se identificar, porque o protagonista, o Capitão Momô, ele está estudando para uma prova do dia seguinte. E aí ele estuda tanto que ele acaba dormindo em cima do livro e aí sonha com esses mundos da física, né? Então é super... O pessoal vai se identificar. E a história do circo também tem... o público-alvo são alunos de ensino fundamental e médio. Então, os alunos do ensino médio já sabem um pouquinho mais de física, né? Já tiveram isso na parte formal da educação, mas os alunos do ensino fundamental não. Então, às vezes, tem algumas coisas que acontecem no espetáculo que parecem um truque de mágica e que depois vão ser explicados, né? Então, tem essa componente também. Que a física muitas vezes, no ensino médio, na educação básica, né? É quase um bicho de 7 cabeças, né? E geralmente é relacionada à matemática. Então tem até essa história, o aluno que é bom em matemática é bom em física, né? Isso. Mas, assim, os processos físicos, os fenômenos, né, que estão no nosso dia a dia, no cotidiano, esses fenômenos e processos, eles são abordados no ciclo da física? Eles são abordados exatamente sob uma perspectiva não quantitativa. A gente não está ali para fazer conta de nada. Então a gente está para falar do fenômeno, né? E mostrar que esses fenômenos estão aí no dia a dia dos alunos. E às vezes o aluno não sabe que, olha, tem uma explicação física, né? Se você gostar dessa área, se você gostar de ciência, você pode aprender mais sobre isso. E se gostar de matemática também, porque a matemática é a linguagem que a gente usa na física, né? Aí você pode aprender a quantificar, estudando mais sobre isso aí ao longo da sua vida escolar, né? Mas a abordagem não é quantitativa, nada. Então é para todo mundo entender, para todo mundo aproveitar e se divertir com o espetáculo. Essa é o objetivo mesmo. O interessante é que, como é uma peça de teatro, tem uma gestão que precisa fazer, contactar a escola, tem que montar experimentos, tem que apresentar os experimentos e inserir esses experimentos na peça de teatro. Então tem um movimento de pessoas da física assim muito grande. Né? É uma pequena comunidade de 20, 30, 40 pessoas que vão estar envolvidas com isso. Né? Só que os erros de teatro a gente releva totalmente. Né? Sim, errou, falou errado, esqueceu a fala, ótimo, é a parte mais legal. Tá, né? Tudo certo. E o mais importante, assim mais legal não, é a parte legal, né? Mas o mais interessante é que tem experimentos durante a apresentação do teatro e tem experimentos depois do teatro, né? Depois da apresentação. Isso faz levantar questionamentos não de equações, não de fórmulas, não de quantificação, mas de observação. Né? De você ver por que uma roda que gira não cai, por que tem aqueles raios, por que tem aquela onda, por que tem aquela coisa lá. Então, tem uma interação muito grande após o espetáculo também. Isso. Os próprios atores da peça e outros atores também. Hoje a gente tem um grupo de 40 pessoas, 40 alunos do curso de Física Médica e de outros cursos aqui de Ribeirão Preto, que trabalham no espetáculo. E como é que, assim, o modus operandi? Vocês trazem os alunos para cá ou vocês também vão para as escolas? A gente faz as duas coisas. Então, a gente tenta marcar pelo menos 2 espetáculos anuais em teatros da cidade de Ribeirão Preto,
E aí tem uma divulgação entre as escolas, e as escolas então vão ao teatro, né? Normalmente teatro municipal, outros teatros na cidade. Mas a gente também está aberto a escolas que queiram que a gente vá até a escola para levar o espetáculo. E aí a gente tem espetáculos desde meia hora até o espetáculo completo, que leva 1h40, mais ou menos. Então a gente faz das duas formas. Tem uma logística envolvida, né? Mas assim, a gente está aberto a fazer das duas formas. A gente quer levar esse projeto para a comunidade. Não, assim, o interessante, a gente como professor a gente sabe disso, né? Que quando a pergunta é muito elementar, pega a gente, né, de calça curta, né? Na sala de aula, né, por exemplo, né? Se for uma pergunta clássica, tranquilo, segue a equação, não sei o que, você resolve. Mas quando a pergunta é muito fora daquele contexto, enrola o professor, geralmente. E na apresentação da peça de teatro, tem muitas crianças, assim. Tem 4º ano, tem até a Carochinha, já foi uma vez também. E as perguntas, elas são, assim, muito fora de contexto imediato, assim, né? Mas elas fazem sentido. A inocência, né? Pega a gente de calça curta, né? Aí tem inocência, tem espontâneas, tem pergunta fora da caixa, e aí desanda, né? Aí a apresentação desanda de vez em quando, né? E isso gera essa oxigenação aí desse processo de você investigar a ciência sem equação, sem conta, sem aula, né? Mas olhando para o fenômeno e questionando. E isso, embora o objetivo e o público-alvo do projeto sejam os alunos das escolas fundamentais, né, ensino fundamental médio, o projeto é todo levado pelos alunos de graduação aqui da USP de Ribeirão Preto. Então, isso também serve para esse aprendizado dos nossos alunos. Então, na verdade, é um serviço, né? Assim, um projeto de extensão não é um serviço, é uma extensão que os nossos alunos oferecem para a comunidade, mas eles se beneficiam também, né? Então, é um ganha-ganha. Gente, estamos finalizando esse programa. E aí, papo reto, papo filô, né? Se vocês puderem falar rapidamente o que esse projeto traz de contribuição para a comunidade, para a sociedade. Eu acho que tem duas coisas que são fundamentais que o Circo da Física leva para a comunidade. Uma é essa ideia de que educação de qualidade é feita tanto dentro quanto fora da sala de aula. E a educação, ela vem em diferentes formas, em diferentes momentos e diferentes jeitos, né? Não é só o ensino formal de dentro da sala de aula que leva a educação de qualidade. E o segundo aspecto é que a ciência é inclusiva. Todo mundo pode participar, todo mundo pode se interessar, ela está aí aberta para todo mundo. Então isso eu acho que é fundamental, e essa é a ideia que a gente quer levar. Mas tem um outro aspecto interessante que a gente vê no circo, que é a parte motivacional, né? Que quando você leva o conceito de física para essa população de estudantes do ensino médio, você não vai... A nossa pretensão não é tentar resolver e ensinar eles todo o conteúdo, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que o Circo da Física, eu acho que faz, eu já vi fazendo e vai continuar fazendo, é gerar motivação. No momento que você gera motivação na cabeça de um aluno, ele vai buscar os seus livros, os seus meios, a sua biblioteca, a internet para estudar. Então, assim, o papel que eu vejo é também muito a parte motivacional, né? Se esse cara, ele chegou lá porque a professora marcou um grupo escolar para assistir aquela peça, talvez não estava gostando, mas ele vai sair de lá um pouquinho mais motivado. Não todo mundo, né? Mas uma grande parte vai sair e isso vai gerar um efeito em cascata na sala de aula. Então, assim, eu vejo ao longo dos anos também acontecendo muito isso, que é um ponto chave assim do papel do circo para a sociedade. Uma outra coisa que também não é o objetivo principal, mas a gente vê que acontece muito, é um desconhecimento em relação à universidade pública no país. Então, a hora que esses estudantes conversam com alunos da Universidade de São Paulo, com professores da Universidade de São Paulo, eles ficam sabendo desse caráter da universidade pública, que a gente tem que estar aberto e disponível para eles também. Isso é importantíssimo. Perfeito, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. E caso se interessem pela ação de hoje, fica o contato aqui embaixo na tela.